A Prefeitura Municipal realizou a audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na abertura, o secretário municipal de Finanças, em nome do prefeito Gery Dutra, cumprimentou o presidente da Câmara, Lindomar Brandão, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, os vereadores, secretários, servidores e técnicos municipais presentes. Dizer que posso afirmar que os índices da administração estão muito bem. Todos eles, em relação àquele videozinho que foi passado aí no início, todos eles a gente está conseguindo cumprir. Tanto o resultado nominal quanto o resultado primário, o saldo é superavitário. Também os índices de pessoal, 45%, está abaixo do nível de alerta, abaixo também do nível prudencial, assim como a saúde, a gente está cumprindo o índice, Fundeb 70, enfim, todos os índices que são constitucionais e legais, a administração está cumprindo todos eles. Também, em relação a pagamento de salários, a Prefeitura está em dia com salários, com os encargos, fornecedores, temos alguma dificuldade de manter em dia, mas, enfim, estamos conseguindo manter todos os serviços, todos os produtos necessários aos serviços públicos em pleno funcionamento. Agora passo, então, a palavra a Elisandra para iniciar a prestação de contas. Boa tarde ao presidente dessa Casa de Leis, boa tarde ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, boa tarde a todos os vereadores aqui presentes e a todos que acompanham a presente audiência. Então, a nossa audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025. Como previsto, essa audiência é estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará os cumprimentos de metas fiscais de cada quadrimestre, bem como na nossa Lei Municipal 2.766 de 2007, alterada pela Lei 5.223 de 2018. Iniciamos a prestação de contas com os dados relativos ao Instituto de Previdência Municipal, onde, na data de 31 de agosto, então, tínhamos 265 aposentados e pensionistas e 2.359 servidores segurados. Os dados referentes aos saldos investidos, 214.825.000, saldo em conta R$ 89.000 e imóveis 14.498, sendo um total, então, de patrimônio da Previdência do município de um total de 229.414.000. Esses dados foram retirados do site do próprio Instituto de Previdência. Aqui temos o demonstrativo das receitas e despesas do Instituto para o segundo quadrimestre, tendo como total de receitas correntes de contribuições dos segurados num montante de 5.169.000, sendo eles de pessoal ativo 4.622.000, pessoal inativo 525.000 e pensionistas 21.000. Total de receitas de contribuições patronais do pessoal ativo 6.889.000. Receitas patrimoniais referentes aos valores mobiliários, que são os rendimentos de aplicações, um montante de 7.601.000. Outras receitas correntes referentes à compensação financeira entre o regime geral e o regime próprio, montante de 305.000. Os aportes periódicos para amortização do déficit atuarial no quadrimestre, 2.207.000, totalizando, então, a receita para o quadrimestre de 22.172.000. As despesas do Instituto de Previdência, referente aos benefícios de aposentadorias, 8.245.000, pensão por morte, 504.000, outras despesas correntes do Instituto de 276.000, totalizando, então, um montante de despesa no quadrimestre de 9.026.000. Tendo o resultado, então, do Instituto de Previdência, no quadrimestre, um superávit de 10.938.000.
Com relação aos riscos fiscais do município para o quadrimestre, os riscos fiscais eles são os eventos ou alguma condição que pode afetar negativamente as finanças públicas, comprometendo a capacidade do município em honrar seus compromissos e manter a prestação de serviços junto à população. Então, para o exercício 2025, foram previstos riscos fiscais com ações judiciais no montante de 3 milhões, e foram realizados no segundo quadrimestre o pagamento de 740 mil, inadimplência por parte de tomadores de empréstimos da Garante Sudoeste, foi previsto 175 mil, não foi executado nada no segundo quadrimestre. Riscos fiscais passivos referente a calamidades públicas, enchentes, epidemias ou temporais, foi previsto um montante de R$ 1.500.000, não foi executado nada no segundo quadrimestre. E devolução de tributos a maior foi previsto R$ 100.000 e executado no quadrimestre 85 mil. Então, total de risco previsto para o exercício de 4.775 mil e executado no segundo quadrimestre de 2025, 825 mil reais. Passamos agora a demonstrar as receitas arrecadadas no município no segundo quadrimestre de 2025. Então, as receitas para o segundo quadrimestre foi um total de receita de R$ 227.548.000, sendo elas de receitas correntes R$ 215.550.000, receitas de capital R$ 2.907.000 e receitas intra-orçamentárias de R$ 9.090.000. Tem um demonstrativo onde faz o comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2025 com o segundo quadrimestre de 2025, onde é notado que todas as receitas correntes, capital e intra-orçamentárias, houve uma diminuição dessa arrecadação. Então, no total das receitas do primeiro com o segundo quadrimestre, a queda da receita foi de 5,36%. Graficamente demonstrando, a maior parcela das receitas é referente às receitas correntes, 95% delas. Quais são as receitas, então, que compõem a arrecadação do município? O total de receitas correntes para o segundo quadrimestre são de R$ 215.550.000, sendo elas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 49.826.000, receitas de contribuições, R$ 8.460.000, receitas patrimoniais, R$ 12.109.000, receitas de serviços, R$ 357.000, transferências correntes, R$ 138.538.000, outras receitas correntes, R$ 6.258.000. As receitas de capital no montante total de R$ 2.907.000, sendo elas de operações de crédito, R$ 358.000, e as transferências recebidas de capital de R$ 2.548.000. As receitas intra-orçamentárias no total de R$ 9.090.000, totalizando, então, R$ 227.548.000 no quadrimestre. Graficamente demonstrando, 64% dessas receitas é referente às receitas correntes e 23% de referente aos impostos e taxas do município. As receitas de capital, 88% é referente às receitas recebidas por transferência. Detalhando aqui as receitas tributárias próprias do município, no total de R$ 49.826.000, composta por contribuição de melhoria, R$ 3,00, ITBI, R$ 4.776.000, IPTU, R$ 6.516.000, taxas, R$ 7.616.000, imposto de renda, R$ 10.627.000 e o ISS, R$ 20.289.000. Ao lado tem um comparativo entre o primeiro e o segundo quadrimestre, onde a maior queda foi referente ao IPTU, que é sazonal, o primeiro quadrimestre tem a maior arrecadação, e também o maior aumento foi em relação ao ITBI, que teve um aumento de 18%. Desse montante total das taxas de R$ 7.616.000,
quais são as taxas que compõem, então, esse montante total? É a taxa de coleta de lixo, 3.018.000, taxa de inspeção, controle e fiscalização, 2.167.000, taxa de inspeção e controle de fiscalização da saúde, 1.425.000, taxas de prestação de serviço do município, 239.000, taxas do centro aquático, 234.000, taxas do Estar Digital, 170.000, taxa de inspeção, controle e fiscalização de projetos de construção civil, 137.000, taxas do estacionamento regulamentado, 110.000, taxas de embarques da rodoviária, 103.000, taxa de inspeção, controle e fiscalização de veículos de transporte, R$8.000, taxa de serviço de segurança da aviação civil, R$819, e uma taxa de inscrição dos Jogos da Juventude de R$400. Então, referente às receitas tributárias de 8.460.000 no quadrimestre, ela é composta pela contribuição social do RPPS de 5.175.000, e a contribuição para a iluminação pública de 3.285.000. Já as receitas patrimoniais e de serviços do município, de 11.224.000, ela é composta pela remuneração, então, dos depósitos bancários, 11.682.000, receitas de aluguéis e arrendamentos, 426.000, e receitas de serviços de 357.000. Referente a essas receitas de aluguéis e arrendamento de 426.000, quais são elas? A concessão do espaço do ITCPB, 118.000, a concessão do Café da Praça, 114.000, que está em dívida ativa, concessão da rodoviária de 106.000, concessão do aeroporto 53.000, parque de exposição 18.000, concessão dos boxes da feira do produtor 9.000 e uso oneroso de imóveis públicos R$6.000. Já as receitas de serviço do município, de 357.000, compostas pelas receitas de serviços de saúde dos outros municípios, 123.000, e os serviços de transporte de passageiros e mercadorias de 234.000. Passamos agora a demonstrar as transferências recebidas, referente às transferências correntes federais, no segundo quadrimestre de 2025, no montante total de 99.791.000, compostas pelas transferências do SUS, 33.749.000, o FPM, 29.184.000, o Fundeb, 22.999.000, outras transferências da União, 10.207.000, transferências do FNDE, 2.568.000, FEP, que é o Fundo Especial do Petróleo, 616.000, transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, 206.000, e o ITR, R$11.000. Então, percentualmente, o comparativo entre o primeiro e o segundo quadrimestre, percebe-se que a maior queda foi referente ao Fundeb e a maior aumento da receita nas transferências da União é referente aos convênios recebidos da União. Graficamente, então, demonstrando a maior parcela de 34% é referente a transferências recebidas do SUS, seguido por 29% do FPM e 23% do Fundeb. 10% é referente às outras transferências da União recebida. As transferências correntes recebidas no segundo quadrimestre estaduais, num total de 37.391.000, sendo elas de ICMS 21.981.000, IPVA 5.381.000, transferências do SUS 5.129.000, outras transferências do Estado, que são dos convênios 3.652.000, transferências de convênios do transporte escolar, 491.000, transferências recebidas para assistência social, 400.000, o IPI, 328.000 e o CID combustível, R$26.000. Comparativo, então, entre o primeiro e o segundo quadrimestre, a maior queda é referente ao IPVA, que também é sazonal, sendo que no primeiro quadrimestre a arrecadação é maior. E a maior arrecadação que houve no quadrimestre é referente às transferências recebidas do Estado, referente aos convênios.
Graficamente também expondo essas receitas recebidas do Estado, 59% dela é referente ao ICMS, 14% de IPVA, 14% de transferência do SUS e as outras transferências que compõem 10%. O que são essas outras transferências, então, de 6.258.000? Multas de trânsito, 2.089.000. Outras receitas da fonte 1045, 1.300.000. Faltas de atraso do funcionalismo, 444.000. Ônus de sucumbência, 393.000. O artigo 37 do teto constitucional, 375.000. Ressarcimento de pessoal cedido a outros órgãos, 368.000. A outorga onerosa do Fundurb, 355.000. Compensação entre o regime geral e o regime próprio, 305.000. Vale transporte do funcionalismo, 259.000. Indenizações e restituições, 200.000. As multas do PROCON, 140.000. Multas ambientais, 25.000. E demais multas com legislações específicas, 423.000. As demais transferências registradas no total de 1.254.000, compostas pelas receitas do convênio CONIMS, 629.000, Fundo do Idoso, 246.000, contribuições e legados, 246.000, e os convênios da Unidep, 131.000. As receitas de capital do município para o segundo quadrimestre, montante de 2.907.000, sendo elas de operação de crédito 358.000 e transferências de capital recebidas 2.548.000, sendo elas, então, 88% referente a transferências de capital recebidas. Passamos agora, então, a demonstrar as despesas realizadas no município no segundo quadrimestre de 2025. Aqui temos um gráfico onde demonstra a evolução do primeiro quadrimestre de 2024 ao segundo quadrimestre de 2025, das receitas empenhadas, liquidadas e pagas. E o comparativo entre o primeiro e o segundo quadrimestre de 2025, houve um aumento na despesa empenhada, liquidada e paga de um quadrimestre para outro desse exercício. Então, as despesas para o segundo quadrimestre de 2025, despesas empenhadas, sendo elas as despesas correntes 211.212.000 e despesas de capital 19.723.000, totalizando 230.935.000 empenhadas. Despesas liquidadas, despesas correntes 187.700.000, despesas de capital 12.033.000, totalizando então no quadrimestre 199.733.000 de despesas liquidadas. Despesas pagas, as despesas correntes no quadrimestre 183.786.000, despesas de capital 12.087.000, totalizando então 195.874.000 de despesas pagas no quadrimestre. Do total dessas despesas empenhadas de 230.935.000, elas são compostas por pessoal em encargos sociais, 106.312.000, outras despesas correntes, 101.070.000, e investimento, 14.971.000, amortização da dívida, 4.751.000, juros e encargos das dívidas, 3.829.000. Portanto, da despesa total do município, 46% é referente às despesas com pessoal e encargos, 44% as demais despesas correntes, que entram todos os serviços e materiais, investimentos, 6%, e amortização da dívida e juros da dívida, 4%. Aqui tem um demonstrativo desse montante das despesas empenhadas no quadrimestre por órgão, sendo a administração distrital do São Roque do Chupim, 4.800.000, a secretaria, R$4.000, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, 152.000, a Secretaria Executiva, 206.000, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 598.000, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 911.000, a Procuradoria, 1.152.000, Governo Municipal, 1.464.000,
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 2.669.000. Câmara Municipal, 3.028.000. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 6.022.000. A Secretaria Municipal de Agricultura, 7.647.000. A Secretaria Municipal de Assistência Social, 8.639.000. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 9.023.000. O Instituto de Previdência, 9.242.000. A Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, 10.212.000. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 18.876.000. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 45.837.000, e a Secretaria Municipal de Saúde, de 105.246.000. Ao lado da tabela tem o percentual de quanto por cento corresponde do total de cada secretaria. E o comparativo entre o primeiro e o segundo quadrimestre da variação dessas despesas de um bimestre para outro de cada órgão, sendo que o maior deles, que teve um aumento de 1.700%, é referente à Secretaria de Esporte. Isso devido ao fato de que ela era uma fundação até 25 de abril e passou a ser secretaria. Então, ao mesmo diminuição de 40% da Secretaria de Administração tem essa vinculação, que toda estava absorvendo essa despesa da fundação. Então, ela passou a ser secretaria novamente, e essa despesa, então, diminuiu na Secretaria de Administração. As despesas, então, por natureza. Aquisição de imóveis, R$ 59.000. Sentenças judiciais, R$ 125.000. As diárias, R$ 166.000. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas e jurídicas, R$ 406.000. Serviços de terceiros de pessoa física, R$ 678.000. Indenizações e restituições, R$ 699.000. Locação de mão de obra, R$ 1.030.000. Serviços de tecnologia da informação, R$ 1.363.000. Equipamentos e material permanente, R$ 2.233.000. Obrigações tributárias e contributivas, R$ 2.469.000. Passagens e despesas com locomoção, R$ 2.840.000. Juros e encargos da dívidas, R$ 3.829.000. Material, bem ou serviço para distribuição, R$ 3.926.000. Principal da dívida contratual paga, R$ 4.751.000. Subvenções sociais e econômicas, R$ 5.628.000. Rateio pela participação do consórcio público, R$ 6.162.000. Material de consumo, R$ 9.113.000. Obras e instalações, R$ 12.591.000. Outros serviços terceiros de pessoa jurídica, R$ 66.546.000. E o pessoal em encargos sociais, R$ 106.312.000, totalizando, então, um montante de R$ 230.935.000 de despesas empenhadas no quadrimestre. A receita corrente líquida para o segundo quadrimestre de 2025. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, as transferências correntes e as outras receitas correntes, deduzindo as receitas para a formação do Fundeb. Então, para o quadrimestre, nossa RCL é de R$ 582.427.000. Com base nisso, temos os nossos índices, sendo eles os índices de pessoal. Primeiro o índice da dívida consolidada líquida para o segundo quadrimestre. O índice da dívida consolidada líquida é o montante total da dívida do município menos as disponibilidades de caixa ou equivalência de caixa. Então, para o segundo quadrimestre é de R$ 48.126.000. Então, a nossa DCL para o segundo quadrimestre é de 8,20%. Graficamente, temos uma evolução aí da nossa dívida consolidada líquida do primeiro quadrimestre de 2023 até o segundo quadrimestre de 2025. E a nossa DCL, ela está em um saldo suficiente de caixa para pagar os restos, que seriam as obrigações de curto prazo. Então, teríamos aí ainda uma sobra de caixa, considerando apenas as dívidas, menos os restos a pagar e o saldo disponível de caixa no momento. Então,
quais são essas nossas dívidas que nós temos na DCL para o segundo quadrimestre de 2025? É um montante total de 176.071.000, sendo eles os financiamentos do refinanciamento do Produrb, que tem um saldo de 475.000, financiamento de pavimentações asfálticas da rua Ivaí, 4.777.000, financiamento de pavimentações da rua Tocantins, tem 1.948.000, financiamento asfáltico e para o centro de eventos, tem um saldo de 7.120.000, financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos, tem um saldo de 7.310.000. Financiamento para implantação de placas fotovoltaicas nos imóveis do município, saldo de 4.390.000. Pavimentação asfáltica de vias urbanas, saldo de 4.072.000. Aquisição de conjunto móvel de britagem e peneiramento, saldo de 8.510.000. Financiamento para infraestruturas e o aeroporto, saldo de 25.912.000. Financiamento de pavimentações asfálticas, saldo de 8.254.000. Parcelamento do INSS, 951.000, e os precatórios, 102.347.000, totalizando, então, a nossa dívida de 176.071.000. Agora sim, a despesa com o pessoal. Então, para o segundo quadrimestre de 2025, o índice é de 45,9%, sendo que o limite de alerta é de 48,6% e o limite prudencial de 51,3%. Tem um gráfico ali demonstrando a evolução desse índice de pessoal ao longo dos 2 últimos anos. O índice de aplicação com serviços de saúde. Então, o percentual mínimo a ser aplicado, conforme a Constituição determina, é de 15%. No segundo quadrimestre de 2025, foi aplicado 28,72%, montante de 63.320.000. Então, no caso, aplicado a mais 26.520.000. Aqui tem uma pequena variação com o que a Secretaria de Educação apresentou, que o índice dela era de 30%, porque eles fazem o cálculo em cima do valor empenhado, e o nosso demonstrativo, que sobe juntamente com o SINAEM, é referente aos valores já liquidados no quadrimestre. Então, o índice de aplicação em educação para o segundo quadrimestre de 2025. Então, o limite, a despesa mínima aplicada, o percentual é de 25%, que seria 62.294.000, e até o segundo quadrimestre de 2025, o município aplicou 19,48%, então aplicou 48.527.000. Então, falta ser aplicado até 31 de dezembro um montante de 13.767.000 para atingir o limite mínimo de 25%. O Fundeb, que tem um demonstrativo das receitas e despesas do Fundeb referente ao segundo quadrimestre de 2025. Então, o montante total de receitas recebidas do Fundeb foi de 50.260.000, rendimentos de aplicação 516.000, totalizando a receita de 50.776.000. As despesas pagas referente aos 70%, 44.952.000, e as despesas de 30%, 4.922.000, totalizando um montante de despesas de 49.875.000. Então, o percentual de aplicação, que o mínimo é em 70%, nós aplicamos 88,53%, e os gastos com o máximo com 30%, a gente aplicou 9,69%. Demonstrativo das despesas com merenda escolar e transporte escolar do segundo quadrimestre. A merenda escolar. Então, o repasse recebido, a receita recebida no segundo quadrimestre foi de 831.000. E as despesas do município com a merenda escolar foi de 1.689.000. Portanto, o município aportou de recursos livres para a merenda escolar R$857.000. Transporte escolar. Não foi recebido receitas do federal no quadrimestre.
e o repasse estadual do transporte foi de 491 mil, sendo que a despesa total no quadrimestre do município para o transporte escolar foi de 1.864.000. Portanto, o município aportou com recursos livres um montante de R$ 1.372.000. Os empenhos de restos pagos no quadrimestre. Referente às fontes livres, o montante inscrito em 31 de dezembro de 2024 era de R$ 43.965.000, valor pago até 31 de agosto de R$ 34.179.000, empenhos de restos cancelados R$ 1.840.000 e sobrando então um montante de restos a liquidar R$ 4.737.000 e restos a pagar R$ 3.207.000. Então, dos empenhos de restos de fonte livres ainda tem um montante de R$ 7.945.000. Portanto, 77,74% dos restos inscritos de fontes livres foram pagos. De fontes vinculadas, inscrito em 31/12, tínhamos 43.543.000. Até 31/8 foi pago 28.808.000. Cancelados, 1.049.000. Restos de fontes vinculadas a liquidar, 13.766.000. Restos a pagar, R$ 69.000. Totalizando, então, de empenhos de restos de fontes vinculadas a liquidar e a pagar, R$ 13.836.000. Então, do total dos empenhos de restos de fontes vinculadas, foi pago 66,16%. Aqui tem um demonstrativo sobre o que o vídeo explicou no início desta audiência sobre o resultado primário e nominal. Então, como já demonstrado, o resultado primário são todas as receitas primárias tributárias, contribuições, patronais e transferências, menos as despesas primárias, com pessoal, educação e saúde. Então, a nossa receita no segundo quadrimestre, a receita primária total de 408 milhões e a nossa despesa primária no quadrimestre 379 milhões. Então, o resultado primário acima da linha ficou em 28.716.000, representando que o município possui um superávit primário nesse quesito. Já o nosso resultado nominal, que indica a dívida líquida, o comparativo, como foi explicado no vídeo, entre a dívida líquida de 31/12/2024 com 31/8/2025, ele é o resultado, então, entre a receita primária menos as despesas primárias e inclui-se aqui no resultado nominal a dívida pública, ou seja, os juros pagos. Então, o comparativo da dívida consolidada líquida de 31/12/2024 para 31/8/2025, houve-se uma redução da dívida consolidada de 65.347.000. Então, o nosso resultado nominal é de 65.347.000. Também se deduz a variação entre o saldo dos restos a pagar, de 31/12 para 31/8, de 34.709.000. Então, nosso resultado nominal abaixo da linha é de 30.637.000. Então, significando que o nosso superávit primário e nominal, ele demonstra uma sustentabilidade fiscal nesse período analisado. Agora passamos a demonstrar os valores dos saldos bancários do município em 31/8/2025. As disponibilidades de banco, então, em 31/8, num total de 304.080.000, sendo do Legislativo 3.998.000, do Executivo 91.902.000 e do Patoprev 208.178.000. Demonstrando, então, os saldos bancários do Executivo, sendo de recursos livres, um total de 154.000, 48.000 na Caixa Econômica e 105.000 Banco do Brasil. Recursos livres vinculado à saúde e educação, 8.637.000. E recursos vinculados, um montante de 91.748.000. Então, o resultado financeiro do município no segundo quadrimestre de 2025.
Lembrando que os empenhos processados são aquelas despesas já liquidadas, que o bem ou o serviço já foi entregue e o município tem essa documentação, ou seja, já recebeu a nota fiscal desses produtos ou serviços e para realizar o pagamento. E os empenhos não processados que estão a liquidar são as despesas que foram de fato empenhadas, mas ainda não foram liquidadas. O município assumiu a obrigação orçamentária, mas a despesa ainda não se tornou exigível. Depende da execução ou não do contrato, né, e do serviço. Então, a disponibilidade é referente às fontes vinculadas no período de 31/8/2025, de 91.748.000. Empenhos de restos a pagar de 2024, então, 69.575. E empenhos a pagar do exercício de 2025, 9.697. Teríamos, então, em 31/8, um superávit de fontes vinculadas de 81.982.000. Se considerar os empenhos que estão a liquidar, mas que podem ser executados ou não até 31 de dezembro. Temos empenhos de restos ainda de 2024 a liquidar de 13.766.000 e empenhos a liquidar do exercício de 2025 de 48.689.000. Teríamos, então, um superávit de 19.526.000. Com relação às fontes livres do município. Fontes livres em 31/8, tínhamos um saldo de 154.000. Empenhos de restos a pagar, 1.530.000. Empenhos a pagar do exercício de 2025, 4.071.000. Teríamos, então, um déficit de 5.447.000 de fonte livre. Considerando empenhos que estão a liquidar, que não foram executados ainda. Empenhos de resto de 2024, 2.331.000. E empenhos a liquidar do exercício de 2025, 20.299.000. Se todos esses empenhos que foram realizados, a emissão do empenho orçamentário, forem executados, teríamos, né, tivesse sido executados, teríamos um déficit de 28 milhões. As disponibilidades de fontes livres vinculadas à saúde e educação. Saldo em banco em 31/8 de 8.637.000. Empenhos de restos a pagar de 2024, 1.677.000. Empenhos a pagar de 2025 de saúde e educação, 8.679.000. Então, temos um déficit de 1.720.000. Empenhos que estão a liquidar de restos, 2.405.000. E empenhos a liquidar do exercício de 2025, 9.034.000. Temos, então, considerando os empenhos de restos e empenhos do exercício a liquidar, um déficit de 13.160.000. Passamos agora a demonstrar as obras em andamento no segundo quadrimestre de 2025. Lembrando que todas essas obras podem ser acessadas direto no portal de transparência de obras e acessar cada uma delas. Lá tem as suas informações de cada obra em si, seus contratos, valores, medições e fotografias. Temos, então, 18 obras registrada no município em 31/8/2025, sendo elas a Arena, que está 100% concluída, o CEMEI do bairro Fraron, 57,11% de execução e está em andamento. Pavimentação asfáltica das vias urbanas de 56.000 metros quadrados está 100% concluída. Pavimentação asfáltica das vias urbanas de 79.000 metros quadrados, 90% executada e está em andamento. A construção do Centro de Especialidades, o CER, está com 54,78% de execução e está em andamento. A pavimentação asfáltica das vias urbanas de 27.000 metros quadrados está com 41,57% de execução e está em andamento. A pavimentação asfáltica da estrada que liga a comunidade Bela Vista, 14,25% de execução está paralisada. Pavimentação em CBUQ
com 1.210 metros quadrados no trecho da rua Afonso Pena, 100% concluída. Pavimentação asfáltica das vias urbanas de 5.000 metros quadrados, 100% concluída. Pavimentação asfáltica de vias urbanas de 6.000 metros quadrados, 100% concluída. Construção de 3 jazigos com capelas no cemitério Portal do Céu, 100% concluída. Execução da hipermeabilização da superfície do tanque pulmão do aterro sanitário, 100% concluída. Construção da praça do bairro São João, 2% executado, está em andamento. Construção da oficina ortopédica, 2% executado, está em andamento. Pavimentação asfáltica de vias urbanas de 9.000 metros quadrados, 10% executado, está em andamento. Pavimentação asfáltica de trechos da rua Oswaldo Cruz, 25% executado, está em andamento. Construção de quadras do bairro Industrial, 2% executado, está em andamento. Construção da praça do bairro São Roque, 2% executado, está em andamento. Então, essas são as obras disponibilizadas pela Secretaria de Engenharia e Obras do município. Então, são essas as informações que temos do segundo quadrimestre de 2025 para esta audiência.